Bem-vindos e bem-vindas. O vídeo de hoje é para falar especificamente sobre um texto que eu enviei há pouco. Nesse momento, estamos falando das possibilidades teóricas no campo da comunicação, mas dando para essa discussão um outro enquadramento, assim, que é tentando pensar as teorias nas suas apropriações concretas por processos de pesquisa. Então, esses últimos encontros que viemos tendo trataram muito disso, de como, em processos concretos, diante de objetos concretos e de desenhos concretos de investigação, as teorias podem ser pertinentes ou podem ser buscadas, né? E podem funcionar justamente nesses processos, dinamizando os processos de pesquisa. Acho que essa é uma tônica importante assim, da discussão de hoje. E sendo assim, eu vou falar sobre o meu processo de pesquisa, vou tentar caracterizar um pouco esses interesses que vêm me norteando nos últimos anos, porque isso é fundamental para que a gente possa entender também o que me motivou a buscar esse texto especificamente, cuja capa vocês estão enxergando aí, né? Pois bem, basicamente, pessoal, eu me dediquei a falar sobre esse texto, então, Ciclonopedia, do Reza Negarestani. No entanto, eu não entendo que o texto ao qual vocês tiveram acesso seja uma mera resenha a respeito do livro. Acho que não é. Eu fui para o livro, me centrei muito nele e tentei destacar do livro dois conceitos que, de algum modo, são tocados no livro, que são, mais do que tocados até, são performatizados no livro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esses dois conceitos, que estão já no título do meu artigo, né, quais sejam eles, o conceito de hiperstição e o conceito de geotrauma. Então, a ideia é que esses dois conceitos, mais do que estarem sendo discutidos propriamente, definidos no livro do Negarestani, me parece que o Negarestani usa esses conceitos, performatiza esses conceitos, faz coisas com esses conceitos. É como se o livro fosse o resultado de uma aplicação desses conceitos, mais propriamente do que uma discussão conceitual dessas duas categorias, tá? Então, isso é um ponto que vale a pena salientar, sim. Indo adiante, eu me centrei, ou trabalhei, principalmente com esses referenciais que vocês estão vendo aí, né? Primeiro, o próprio livro, a edição original de 2008. Além dele, um outro volume chamado Leper Creativity, que também está aí na tela, que é publicado em 2012 e que, por sua vez, é uma reunião de artigos apresentados num simpósio realizado em 2011, em Nova York. Esse simpósio é um evento, um fórum, uma reunião de pesquisadores que estão apresentando seus trabalhos por diferentes perspectivas, mas todos eles a respeito do livro original de 2008. Então, nesse simpósio de 2011, um simpósio interdisciplinar, diversos autores de diversas áreas apresentaram trabalhos sob diversas perspectivas a respeito do trabalho do Negarestani, como se eles estivessem discutindo naquele período assim a fortuna crítica, o legado de um livro publicado há 3 anos atrás, né? E além desse volume, eu me detive também, foi muito importante para mim realizar esse meu texto, ter consultado também a tradução para o espanhol do livro do Negarestani, que é publicada pela editora Matéria Oscura em 2016. Então, basicamente, esse texto ele está trabalhando sobre essas 3 referências bibliográficas, né? Esse livro, como vocês verão, ele tem características assim muito peculiares, né? E de certa maneira são essas características que me atraíram para o livro, né? Porque esse livro ele acionou para mim questões que são muito caras, questões de fundo
que foram se colocando na minha trajetória de pesquisador, questões que vêm me motivando há muito tempo, desde o projeto de mestrado, que continuaram se desdobrando no projeto de doutorado, por exemplo. Eu acho interessante dar esse relato também para a gente pontuar que a trajetória de um pesquisador vai se construindo muito em função de uma perseguição, de uma busca por as mesmas respostas, digamos assim, né? Ou vai se constituindo muito em função de uma recolocação, mais ou menos, das mesmas perguntas, né? Então, eu acho importante trazer aqui para vocês o que seriam os meus antecedentes, né? Porque falar sobre esses antecedentes é entender um pouco melhor por que eu chego nesse livro, por que eu escolho agora escrever a respeito do livro desse filósofo iraniano, né? E também para entender assim as minhas motivações de fundo, a minha relação, a minha própria relação com esse texto que a gente está discutindo agora. Então, o que acontece? Assim, quando eu soube a respeito do livro, ele foi apresentado, assim, num primeiro momento, para mim, como um exemplar de theory fiction. E muito se falou a respeito do livro, num primeiro momento, assim, da sua repercussão, as primeiras resenhas escritas pelo livro, que era um trabalho de teoria ficção, ou um trabalho que se propunha, o livro do Negarestani, então, a fazer uma experiência de textual, uma experiência de escrita. Esse tema é um tema que me interessa muito, há muito tempo, né? Então, nessa trajetória acadêmica, eu tenho trabalhado muito com alguns autores, né? Que acabam também sendo os meus autores de companhia, assim, de trajetória, né? E dois desses autores, eu vou citar aqui apenas dois, o Walter Benjamin e o Roland Barthes, autores que nós já vimos nos nossos encontros anteriores. Esses dois autores, Benjamin e Barthes, para eles dois, o texto, a escrita, a prática da escrita, a experiência da escrita é uma experiência muito importante. E para esses dois autores, a escrita é tomada até mesmo como no seu potencial metodológico. Eles supõem, muito embora sejam dois autores muito diferentes entre si, que viveram experiências históricas, momentos históricos muito distintos, são autores também que têm formações muito distintas, cada um deles. No entanto, eles compartilham o mesmo interesse pela escrita como uma espécie de terreno para a criação metodológica, né? Então, pensar para eles é também, simultaneamente, pensar sobre a adequação do pensamento aos formatos disponíveis de escrita. Então, o texto, para Barthes e Benjamin, é algo que não é meramente um instrumento a ser usado de modo assim naturalizado. Pensar sobre o formato da escrita, pensar sobre o gênero literário, para esses dois autores, é já a começar a construir o próprio pensamento. Ou a reflexão teórica desses dois autores começa a se fazer no momento em que eles escolhem um formato ou outro formato, né? Então, essa ideia de que o texto é um espaço de criação metodológica, de que o texto é um instrumento digno de ser por si só problematizado e considerado, de que no texto começa o pensamento conceitual, né? Então, essas ideias são ideias muito fortes e muito presentes nesses autores, e são ideias também que, ao longo da minha trajetória, eu fui me dando conta que eu gostava muito de discutir. E então, são ideias que eu fui, de forma assim, autocrítica, reparando, né, que eu, em diferentes etapas da minha formação, sempre acabava me deparando com essas questões, ou voltando a essas questões num outro nível, de um outro modo, eu sempre acabava me vendo diante delas, ou lidando com elas de alguma maneira.
Na minha dissertação de mestrado, eu acho que eu já comentei alguma coisa aqui, eu fiz uma experiência com um método etnográfico, por exemplo, né, no campo dos estudos de recepção, uma etnografia de recepção de TV, e mesmo isso, mesmo a minha guinada para o método etnográfico naquele momento, também se justificava em função desse meu interesse pela escrita, por alguém que escreve, por alguém que gosta de escrever e por alguém que gosta de experimentar com formatos de escrita. E alguém que aposta que aí há uma potencialidade metodológica, que aí há um lugar a partir do qual a gente pode, então, pensar todo um conjunto de outras estratégias e de outros problemas, né, que formam, que compõem aí o material de trabalho de um pesquisador. Então, como um antecedente remoto, assim, eu diria isso, né? Eu sempre tive um gosto, uma preocupação especial, sempre fui atraído por esse tema da escrita e, de certa forma, esse livro do Negarestani, então, de 2008, também se apresentou para mim como um livro que oferecia algo nesse sentido, né? Como um livro que colocava um elemento nessa fogueira, assim, né? Então, essa foi o que me chamou a atenção inicialmente para buscar conhecer esse trabalho e tentar me envolver um pouco com esse universo aí do Negarestani, que é um universo bastante particular, como a gente já vai ver em seguida. Além desse interesse remoto, há um outro interesse imediato também, que é um projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo aqui na URGS desde o ano passado e que se propõe justamente a formalizar esse interesse, né? Então, esse meu direcionamento em relação à escrita sempre esteve presente, mas nunca diretamente, nunca era o foco central do trabalho, né? Ou nunca era o tema central. Isso acabava acontecendo, acabava ganhando um peso na medida em que a pesquisa ia desenvolvendo. Mas o meu compromisso na largada não era com esse assunto, né? E no ano passado eu começo a desenvolver um projeto aqui na Fabico, vinculado ao programa, que começa como um estudo sobre arqueologia da mídia e que pouco a pouco vai se reformular, digamos, justamente por essa questão, né? Então, desde o ano passado, eu me dediquei a pensar essa fronteira entre ciência e ficção, né? Ou pensar a fronteira entre literatura e relatório científico, entre texto acadêmico e texto literário, e comecei a sistematizar melhor algumas coisas sobre isso. Eu dei uma cadeira no semestre passado que era justamente sobre essa questão, sobre escrita e invenção metodológica na pesquisa em comunicação, né? E, em síntese, eu venho buscando experimentar formatos de escrita dentro da academia que sejam aceitos e válidos dentro do campo acadêmico. Tem toda uma briga aí a ser feita, tem toda uma defesa a ser constituída para essa possibilidade, né? Então, eu venho tentando desenvolver um formato de escrita no qual, ou para o qual, a ficção desempenha um papel importante, auxiliar, de contextualização, ganha uma função de impulsionadora, vamos dizer assim, do trabalho da pesquisa, né? Então, basicamente, eu venho tentando desenvolver um tipo de produção teórica que se dê dentro de um universo ficcional. Como se eu estivesse tentando produzir teoria, mas que essa aparição da reflexão teórica se desse dentro de uma trama de ficção, né? Ou que esse texto pudesse ser lido simultaneamente como um texto de teoria e como um trabalho de ficção, né? A experiência que eu desenvolvi, a experiência aplicada que eu desenvolvi ao longo de todo o ano passado, é esse livro que está aí, a capa e a contracapa do livro estão expostos aqui, então, né? O trabalho se chama Mecanosfera Monoambiente. Ele foi escrito de janeiro até
dezembro do ano passado, e ele é justamente isso, uma tentativa de desenvolver um romance de teoria e ficção, ou uma ficção teórica. O modo também da gente referir a rotular esse trabalho também pode variar. Eu não estou muito preocupado com isso no momento em que estou escrevendo, né? Então, durante o ano passado, eu me dediquei à escrita desse texto e a essa parte aplicada, digamos, do estudo, a parte prática, vamos dizer assim, né? A primeira etapa do trabalho que diz respeito justamente à elaboração assim desse texto, né? E como se nós estivéssemos entrando agora, ao longo de 2020, num outro momento, que é o momento, então, de produzir alguma sistematização, alguma reflexão teórica que dê conta dessa experiência que já foi apresentada, né? E nesse sentido também que se coloca esse meu artigo de agora a respeito do livro do Negarestani, porque esse artigo de agora ele está tentando já construir o horizonte teórico dessa experiência prática que está aqui exposta no livro, né? Então, eu vou ir retomando essas coisas na medida que a gente for conversando, né? Mas basicamente é isso, são pontos iniciais assim, para a gente entrar nesse debate. O trabalho, então, esse trabalho que vocês estão vendo aí se chama Mecanosfera Monoambiente. Mecanosfera é uma expressão extraída da obra de um autor que escreve literatura de horror cósmico, que é o Howard Phillips Lovecraft, é um autor americano, falecido no começo do século passado, né? Que é relativamente conhecido. Essa expressão, mecanosfera, é extraída da obra do Lovecraft pelo Gilles Deleuze e pelo Félix Guattari, e é utilizada por esses dois filósofos franceses num livro que eles publicam no começo da década de 70, que se chama Mille Plateaux, um livro muito conhecido. Então, Deleuze e Guattari recuperam essa expressão do Lovecraft, falam a respeito, usam essa expressão mecanosfera, e é essa expressão que me instigou também, que pareceu me servir nesse momento para aquilo que o livro pretende dramatizar, né? E ela vem composta no título do livro por esse termo monoambiente, que também tem uma razão de ser no universo do livro e que tem sentidos, né? Explica um pouco alguma coisa do que está acontecendo no livro. Eu vou ler aqui para vocês uma breve sinopse do livro, para vocês terem uma ideia assim, do que se trata e a gente vai adiante. Então, a sinopse diz assim: Porto Alegre, Cidade Baixa, 2019. Um professor universitário de 45 anos perde o emprego e se inscreve no processo de seleção para uma bolsa de estudos. A narração desses acontecimentos, conforme progride, acaba por revelar certos bastidores do mundo acadêmico no Brasil. Uma história sobre burocracia e reconfiguração de postos de trabalho, realismo capitalista e realismo especulativo, uma trama envolvendo livros e mapas sonoros, mídias mortas e currículos fraudados durante os 3 primeiros meses do governo Bolsonaro. Uma novela de autoficção e autoteoria, uma experiência marcante de theory fiction. Então, essa é a proposta do trabalho, né? Para efeitos da nossa discussão teórica de hoje, me interessa destacar essas expressões de autoteoria e autoficção, ou a expressão theory fiction, que a gente pode traduzir aqui como ficção teórica. Basicamente, o que me levou para o Ciclonopedia é justamente esse caráter, né? De que o livro seria ele próprio um híbrido, né? Seria um produto meio indecifrável, difícil de definir, de situar aí entre a ficção e entre o trabalho propriamente de exploração teórica. Esse texto, ele
pode ser entendido como um exemplar daquilo que um autor bastante conhecido da pesquisa em comunicação no Brasil, que é o Eric Felinto, chamou de uma epistemologia fabulatória. Tá? Quando o Eric Felinto usa essa expressão, ele está se referindo ao trabalho do Wilhelm Flusser, principalmente, que também seria, entre nós, um autor cuja obra poderia se deixar explicar, ou poderia se fazer entender a partir dessa rubrica. Né? Então, o Flusser teria lá a sua própria epistemologia fabulatória. Isso quer dizer uma compreensão epistemológica para a qual a imaginação pode ser incorporada, ou dentro da qual a imaginação pode ser incorporada, ou uma compreensão epistemológica na qual a imaginação exerce um papel tão importante quanto a necessidade de uma evidenciação empírica, né? Ou a imaginação e o empírico ocupariam os dois, dentro dessa perspectiva científica, uma certa paridade, manteriam uma relação de certa paridade nessa compreensão científica, que aqui, no caso, o Eric Felinto chama de epistemologia fabulatória, e que eu estou admitindo, ou estou supondo, que o Negarestani, o livro Ciclonopedia, também estaria indo nesse mesmo sentido. Né? O engraçado é que essa relação entre teoria e ficção, ela é uma relação, não é novidade, né? E ela não é invenção do Negarestani, não é invenção também do Wilhelm Flusser, mas esse eixo de tensões entre teoria e ficção, de certa maneira, está colocado desde sempre. Desde que a ciência moderna vem se constituindo, a ficção aparece como uma espécie de sombra a ser regulada, né? Ou como uma espécie de território assim, a ser delimitado, como se a cientificidade, para definir a si própria, precisasse definir também permanentemente, conforme avança, essa margem, essa fronteira, delinear essa fronteira. Ou a cientificidade, para se afirmar, se afirma afirmando a sua diferença ou a sua relação com o mundo aí da ficção. Né? É curioso que, para me animar a fazer esses debates, assim, de uns 2 anos para cá, na realidade, o projeto na URGS começa em 2019, mas eu venho, pelo menos, desde 2017, lendo esses autores, pensando a respeito disso. Né? Então, nesses últimos anos, assim, que eu venho remoendo essas questões, eu fui lendo muitos epistemólogos. A gente já falou aqui, por exemplo, sobre o Karl Popper, a gente já falou aqui sobre o Thomas Kuhn, por exemplo. São autores que fazem, no nosso cenário das ciências sociais, aí, que trazem para esse cenário importantes contribuições de epistemologia. E lendo esses textos desses autores e textos de epistemologia propriamente, a gente sempre se depara com a ideia de que fazer teoria é fazer ficção, de que há no próprio exercício da teoria um elemento ficcional. Né? Então, reparem como, por um lado, a teoria vai se distinguindo da ficção, na medida em que a ciência moderna vai se constituindo, mas, por outro lado, parece que, às vezes, essas coisas andam um pouco juntas, assim, quase como se tivessem se traduzindo, uma tivesse se traduzindo na outra. Por exemplo, esse autor que eu mencionei agora há pouco, que é o Thomas Kuhn, um importante autor, um importante epistemólogo, tem um livro-chave, que é o livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. O Kuhn discute, em alguns de seus textos, a ideia de realização de experimentos mentais. Esse conceito de experimento mental é um conceito que o Kuhn discute bastante e é um procedimento vigente entre físicos. O Kuhn é um historiador da ciência e físico de formação. Então, reparem vocês como essa ideia de experimento mental parece já reverberar ou ecoar
essa noção de um fazer da ordem ficcional, né? de ordem ficcional. Então, mais uma vez, se colocam assim esses termos, teoria e ficção, numa espécie de correspondência, de equivalência. Ou seja, no mínimo tem uma relação de muito tensa entre esses dois termos. E eles sempre estiveram, de algum modo, conectados. Podem ter estado mais próximos, podem se aproximar, mas, de todo modo, eles andam meio que conjuntamente e vão se definindo sempre conjuntamente, como se eles fossem termos que se definem na correlação interna que estabelecem, né? E essa correlação, a natureza dessa correlação variando ao longo do tempo, né? Então, ou seja, não é tão absurdo supor o que eu estou supondo, que eu posso fazer um experimento de ficção que produza também teoria, né? Ou que eu posso produzir teoria dentro de um quadro, de um mundo diegético, a princípio ficcional, né? Derivado da minha imaginação, ou derivado da minha invenção, né? Muito embora todas essas coisas eu vá ter que debater na continuidade do trabalho. O que é invenção? O que é a imaginação aqui? Como é que isso de fato ocorre nessa experiência que eu desenvolvi e a respeito da qual eu não tenho ainda hoje, recém-concluída aquela experiência, eu não tenho ainda uma reflexão assentada a respeito do que fiz, né? Eu tenho as minhas intuições, eu poderia falar a respeito, mas não tenho ainda uma reflexão sistematizada, ou teoricamente sistematizada, a respeito dessa experiência. Só para citar um pouco algumas outras questões aqui, é que mesmo na sociologia, se eu falei agora há pouco do Thomas Kuhn, que é um físico e um historiador da ciência, mesmo na pesquisa sociológica, a gente se depara, às vezes, com noções como imaginação sociológica ou imaginação teórica, né? Então, existem autores, provavelmente vocês estejam incorporando, possam vir incorporar esses autores na continuidade de suas teses e dissertações, né? Que falam em noções como essas, de imaginação sociológica, imaginação teórica, e que essas noções estão também me autorizando a seguir em frente nessa minha proposta de compatibilizar, então, teoria e ficção. Dentro do próprio campo das arqueologias das mídias, sobre o qual a gente já falou também, aparece lá uma noção de mídia imaginária, né? Então, tem um autor em específico, aqui não caberia agora enveredar na discussão desse autor, mas tem um autor em específico que estuda mídias que não existem no mundo real concreto, mas mídias que só existem em mundos ficcionais, né? Então, uma mídia, um sistema, uma ecologia midiática que ocorre dentro de uma história de ficção científica no cinema, por exemplo, ou nas histórias em quadrinhos, ou numa obra literária propriamente, né? Então, tem dentro do campo da arqueologia das mídias, uma certa preocupação com as chamadas mídias imaginárias, ou seja, mais uma vez aí há um chamamento à lógica da ficção. O Benjamin, como eu já falei antes, é um autor que também desenvolveu no seu pensamento lá, na sua rede conceitual, uma série de conceitos pontuais que aludem também a isso. Por exemplo, o conceito benjaminiano de alegoria, né? No mínimo, com esse conceito, o Benjamin está se referindo a um modo de se referir à realidade, ou de incorporar a realidade por meio de uma certa transversalidade, assim, um olhar para o real que é um olhar um pouco enviesado, que talvez possa se explicar a partir daquilo que o Zizek chama de visão de paralaxe, né? Então, a alegoria é um modo não frontal de encarar a realidade e de incorporar a realidade numa investigação, né? Mas, ou seja, o Benjamin está chamando a atenção para um modo mais alusivo ou alegórico de representação da realidade, ou de incorporação da realidade no relato do pesquisador, através dos instrumentos que o pesquisador tem a seu respeito, né? Tem para dar conta dessa realidade aí. Então, é só mais um autor, eu já tinha mencionado o Benjamin antes, o Jean Baudrillard também,
um autor bastante conhecido entre nós aqui no Brasil, ao longo da década de 90. É um autor bastante importante do ponto de vista também das teorias da comunicação. E o Baudrillard tem esse livro chamado Simulacros e Simulação, né? Onde ele discute o conceito de hiperrealidade, por exemplo, né? O Baudrillard, um autor bastante famoso, assim, no começo dos anos 2000, por aqui, né? E onde ele vai se preocupar também com uma espécie de supersaturação da ficção no mundo que vivemos, né, na época dele. Ele vem a falecer no começo dos anos 2000, não me recordo a data exata agora, mas de todo modo, ele, até aquele momento, ele já vinha discutindo muito isso, assim, de uma hiperespetacularização, de que no mundo da mídia a realidade teria dado espaço para um conjunto de signos ficcionais que se reproduzem e se referem uns aos outros, de modo que teríamos perdido ou estaríamos perdendo, ele fala, essa vinculação com um real num sentido assim de um positivismo, de um empiricismo sociológico, de a realidade tangível teria se perdido numa supersaturação de signos, assim, um pouco essa é nessa linha que vai a discussão que o Baudrillard faz sobre o pós-moderno, por exemplo, né? Então, é um outro autor muito próprio do campo da comunicação que também estaria me dando elementos para ir adiante nesse debate, para atualizar o Baudrillard, por exemplo. O curioso é que nesse livro aqui do Baudrillard é uma reunião de pequenos ensaios e tem um ensaio que se chama, o título é justamente Síndrome da China, onde ele faz uma análise de um filme que tem esse título e onde ele diz que cada vez mais a sociedade em que vivemos se parece com o cenário de um filme de horror ou de um filme de ficção científica, né? Como se a sociedade que os filmes inventam, representam e produzem imaginariamente tivesse produzido a realidade realmente vivida hoje em dia, né? Como se nós estivéssemos habitando, então, dentro de uma simulação, né? Então, essa é um pouco essa experiência que a gente está tendo da pandemia e da quarentena, do isolamento social. É como se tudo isso, não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas eu já vi alguém escrevendo a respeito sobre isso, como se nós tivéssemos hoje a sensação de que isso que estamos vivendo é uma grande simulação, uma grande experiência sociológica, como se fosse a nossa vida hoje estivesse acontecendo dentro de um laboratório, tramada essa experiência de vida como uma grande experiência, assim, como se nós fôssemos as cobaias dentro de uma experiência de laboratório. Estivéssemos, então, sendo estudados, assim, né, por alguém, né, por alguma instância, por alguma megacorporação, por alguma mente coletiva, por algum ente superior, não sei como me referir a isso, mas um pouco é essa sensação assim de que a realidade foi superada um pouco pela ficção, né? E que a realidade ela perdeu espaço para a ficção, né? Como se a ficção tivesse determinado ou limitado ou produzido a a experiência que temos do mundo real e dos vínculos reais, né? Tivéssemos perdido assim a tangibilidade da experiência social. Então, o Baudrillard é só mais um autor que talvez esteja dando pistas também para a gente pensar experiências como essa, justamente do Negarestani, que a gente vai discutir hoje. Além desses dois autores, há um outro que é discutido no texto e que influenciou diretamente o Reza Negarestani, que é o Nick Land, que é um autor inglês, que ainda é vivo ainda hoje, né? O próprio Negarestani também é um sujeito que tem 40 e poucos anos hoje, continuou produzindo depois do Ciclonopedia,
Então, aqui no caso, só para já pontuar, um outro autor pertinente ao campo da comunicação, e esse, no caso, o Nick Land, diretamente influente, assim, exercendo uma influência direta sobre esse livro que a gente está discutindo, né? Então, seguindo aqui. Bom, aqui a gente tem uma breve sinopse do livro, né? Basicamente, pessoal, vocês podem ler essa sinopse aí, ela é bem indicativa do que é o livro. Basicamente, o Ciclonopedia conta a história, está aqui o texto, conta a história de um autor que a princípio a gente identifica como sendo o próprio Reza Negarestani. Então, o próprio Reza Negarestani é o autor do livro, mas ele é também um personagem no livro, tá? E o livro conta a história da busca que esse personagem faz de um sujeito chamado Hamid Parsani, tá? Então, o narrador do livro está atrás de um personagem chamado Hamid Parsani. Esse Hamid Parsani é um pesquisador, um professor da Universidade de Teherã, que subitamente desapareceu. Ele é um especialista na história da Pérsia Antiga, do Oriente Médio. Ele é um especialista, ele é um geólogo também que havia estudado a cosmologia e a cosmogonia do petróleo, né? Que havia escrito muito sobre isso e que, num determinado momento, é acusado de atos terroristas e que desaparece, né? Então, basicamente, o livro é a história do Reza Negarestani tentando saber o que aconteceu com o Hamid Parsani. E nesse processo, o narrador do livro vai encontrando textos publicados ou não publicados de autoria do Parsani e vai discutindo esses textos do Parsani no livro. Então, o leitor vai sendo apresentado um pouco a obra do Parsani e vai sendo levado nessa busca do Parsani, né, implementada pelo autor do livro, que é o Negarestani. O que resulta disso é uma enciclopédia de informações sobre o Oriente Médio, sobre matemáticas arcaicas, sobre história natural da própria Terra, sobre guerra ao terror, sobre deuses antigos, mitos, religiosidade no Oriente Médio. Então, o que a gente passa a ter é uma grande enciclopédia que aglutina um conjunto de temas, todos esses temas atinentes ao petróleo, de tal forma que parece, em alguns momentos, que é o próprio petróleo que está se apresentando ali, que está contando a história e se apresentando ali, né? A grande discussão que o livro suscitou logo que foi lançado era sobre como defini-lo, né? Muitos dos artigos apresentados no Congresso de 2011, publicado em 2012, que eu referi anteriormente, que se chama Leper Creativity, muitos textos apresentados naquele livro, naquele congresso, se dedicavam a discutir como definir o Ciclonopedia. E aparecem ali um conjunto de definições possíveis, todas elas, de certa forma, insuficientes. Então, autores se referem a esse livro do Negarestani como sendo uma novela de ficção, outros se referem como sendo um exemplar típico de teoria-ficção, um exercício de xeno-escritura, uma escritura oculta, uma heresia teológica, um romance teórico,
ou então um texto metafísico, dentre outras definições possíveis que diversos autores se propõem, então, a discutir. O curioso, assim, é que experiências desse tipo, muito embora um pouco marginalizadas dentro do campo da comunicação, né, eu digo, discussões desse tipo, esse problema da relação entre teoria e ficção, embora sempre presentes esses problemas e essas questões, nunca foram suficientemente sistematizadas. E hoje, dentro de um contexto contemporâneo de trabalho, do realismo especulativo, ou a própria aquela discussão do Eric Felinto que eu referi lá atrás sobre uma epistemologia fabulatória, é como se essas discussões hoje contemporâneas estivessem tentando sistematizar um pouco esse debate que vinha se dando de forma meio diluída e de forma meio em terceiro plano, assim, né? De forma meio difusa, como se fosse assim um colégio invisível, né? Um conjunto invisível de questões, de autores que estão por aí, mas que nunca de fato foram agrupados ou foram sistematizados num debate, né? E o que eu queria chamar a atenção é para o fato de que hoje em dia, seja em função do realismo especulativo, seja em função dessa ideia de uma epistemologia fabulatória, vem se dando maior reconhecimento, e o devido reconhecimento vem se agrupando essas experiências dentro de uma discussão, então, mais abrangente e mais focada a respeito desse tema. Aqui vocês têm agora uma imagem do Conan Doyle, que, como todo mundo sabe, é um autor de ficção, né? Inglês, também da virada do século retrasado para o século passado, o autor das histórias e do personagem do Sherlock Holmes. E o engraçado é que, além do Sherlock Holmes, o Conan Doyle tinha um personagem, que é esse personagem chamado Professor Challenger, que é bastante importante na história desse paradigma fabulatório, né, o especulativo, vamos dizer, que consiste no seguinte: o Conan Doyle escreveu um livro chamado O Mundo Perdido, e esse livro conta as peripécias desse personagem, o professor Challenger, vindo para a América Latina. Na realidade, ele vai para a região da floresta amazônica, ele passa pelas cidades de Manaus, Boa Vista e Belém, né? E o livro conta a história dessa expedição que o professor Challenger monta atrás de dinossauros, né? Que seriam exemplares do mundo perdido, ainda em sobrevivência naquela região exótica do mundo, né? E se propõe a fazer essa expedição, voltando de lá com as suas descobertas e os seus achados geológicos e antropológicos e tudo mais. Essa imagem aqui é uma imagem do próprio Conan Doyle, por ocasião de uma primeira adaptação da história para o cinema, né? Então, o livro O Mundo Perdido, ele é escrito por volta de 1912, se eu não me engano, e alguns anos depois é realizada uma primeira adaptação desse livro para o cinema. Essa imagem que a gente tem aqui é uma cena desse filme. Aqui também tem, o filme está disponível no YouTube na íntegra, com legenda, então dá para assistir, depois vocês podem buscar se quiserem, né? E essa história do Conan Doyle, O Mundo Perdido, virou filme e depois recebeu uma outra versão mais recente, assim, que é aquela versão, se eu não me engano, dirigida pelo Spielberg, que se chamou justamente Mundo Perdido, né? Uma versão cinematográfica hollywoodiana. Assim, aqui a gente tem alguns frames que eu tirei do filme, né? Essa é uma cena do filme. E o curioso, assim, é que Deleuze e Guattari, que são dois filósofos bastante importantes também da metade
do século passado, do final da década de 60 para cá, muito presentes e influentes em muitas pesquisas hoje feitas no campo da comunicação, né? Começam um capítulo do seu livro, de um dos volumes do seu livro Mil Platôs, se referindo justamente ao professor Challenger, né? Então eles dizem: professor Challenger, aquele que fez a Terra berrar como uma máquina dolorífera nas condições descritas por Conan Doyle, depois de misturar vários manuais de geologia e biologia, segundo seu humor simiesco, fez conferência. E assim eles desenvolvem o capítulo desse livro se referindo ao professor Challenger. E é um capítulo onde eles estão discutindo teoria, estão formulando a sua concepção teórica, utilizando um personagem ficcional como um interlocutor. O próprio conceito de Platô, que é um conceito super importante dentro dessa filosofia de Deleuze e Guattari, é um conceito que eles extraem dessa obra do Conan Doyle, né? Então, aquela imagem que eu mostrei anteriormente aqui é a imagem de um platô. Então, o professor Challenger vem para a floresta amazônica e ele está muito impressionado com a geografia local. E para descrever isso, ele fala sobre esses platôs que eles acabam tendo que subir, que eles acabam tendo que, nos quais eles precisam viver, né? Então, ou seja, e assim ele está compondo um cenário ficcionalmente, né? Então, está descrevendo esse espaço, esse lugar onde a trama está se desenrolando. Lá estão os platôs, que depois viram um conceito teórico apropriado, desenvolvido aí dentro de um outro sentido, né, ou ganhando um sentido próprio dentro da filosofia de Deleuze e Guattari, né? Aqui a gente tem uma imagem do próprio Reza Negarestani, com a data de nascimento. Essa imagem é também um frame de um documentário que saiu alguns anos atrás, cujo título é Hyperstation, e que engloba todo esse conjunto assim de autores e toda essa movimentação filosófica que vem se dando de uns anos para cá, né? E é a respeito dessa nessa movimentação aí que eu estou tentando me aproximar. É dessa movimentação filosófica que eu estou tentando me aproximar, porque eu acho que essa aproximação me permite, então, recuperar questões históricas da minha trajetória, né? Ou essa aproximação com esses movimentos filosóficos contemporâneos estariam dando munição renovada para mim discutir questões que já foram discutidas a partir do Benjamin ou do Barthes, se a gente for remeter a esses autores mais clássicos assim da teoria da comunicação. Esse documentário que eu falei há pouco, Hyperstation, ele aborda então todo esse conjunto assim de movimentos filosóficos e de questões filosóficas que vêm sendo desenvolvidas por um conjunto de autores, muitos deles de fala inglesa, alguns ingleses e outros norte-americanos, e que vêm discutindo o que eles entendem como sendo os novos realismos, né? Ou então como sendo um paradigma não interpretativo, ou então como sendo uma ontologia orientada aos objetos, ou então vem discutindo o que eles definem como uma filosofia aceleracionista. Então tem um conjunto de linhas de trabalho que vêm sendo desenhadas e discutidas desde o princípio dos anos 2000, né? Muito desse debate é feito através das redes sociais. Esses autores começam a discutir seus problemas e suas questões filosóficas a partir dos seus blogs, das suas redes digitais, dos seus grupos de afinidade nas redes sociais. Então, essa é uma característica nova, assim, porque é uma renovação do debate filosófico, dada não mais no espaço
canônico da universidade ou no espaço de circulação do livro, mas é uma rede de discussão, um conjunto de discussões que se dão numa outra plataforma, submetidos a um outro regime de visibilidade, a uma outra dinâmica de resposta pública, de circulação pública. Então, muito da visibilidade que esses debates, esses movimentos, esses debates, esses autores filosóficos ganharam, né? Muito dessa visibilidade deriva ou advém de uma espécie de militância ou de uma espécie de presença aí no espaço das redes digitais, né? Aqui eu trago uma definição possível desse conceito de hyperstition, traduzido para o português literalmente como hiperstição, né? O meu texto, então, está se propondo a discutir o que seja uma hiperstição, né? Porque eu estou supondo também que o próprio livro do Negarestani estaria performatizando uma hiperstição, né? Seria um bom exemplo para a gente entender o que é esse conceito de hiperstição, né? Então, essa definição primeira aqui, talvez a mais básica, sim, ela diz que a hiperstição é uma ideia performativa. Deixa eu ver se eu encontro aqui. A hiperstição, então, é uma ideia performativa, uma profecia autorrealizada. A expressão combina, primeiro, o prefixo hiper, indicativo de excesso e abundância, equivalente a super, como é empregado na obsessão escapista e infantil que nutrimos em relação aos super-heróis. E segundo, o termo superstição, algo da ordem da crendice, da irracionalidade e da imaginação sem freios. E terceiro, hype, abreviação da palavra inglesa hipérbole, que é ressignificada a partir do marketing, do universo da moda, da tecnologia e da moderna cultura pop, com o intuito de referir aquilo que é tendência, é muito concorrido e é desejado. Então, isso seria uma hiperstição, tá? O que é interessante, assim, indo além e incorporando agora uma outra definição um pouco mais refinada, que é a definição de hiperstição dada pelo Nick Land, que é o autor inglês que influenciou Negarestani, é que uma hiperstição seria aquele texto ficcional que tem capacidade de tornar si próprio realidade, né? Então, essa é uma ideia muito interessante. Assim, uma hiperstição é uma narrativa ficcional que vira realidade, né? O Nick Land apresenta outras variáveis a serem consideradas nessa definição do conceito. Eu gostaria de me ater a essa ideia de uma narrativa de ficção que se torna real, porque ela me parece bastante interessante. Assim. Recentemente, há uns 2 meses atrás, eu assisti uma série inglesa chamada Years and Years, que é uma série do ano passado, né? E que ela se passa num futuro próximo, né? A gente pode dizer que é uma ficção científica, distópica, né? Uma distopia de ficção científica, mas ela se passa num passado, num futuro recente. Ela se passa em 2024 e vai de 2024 até 2030, se eu não me engano, né? Mas o curioso é pensar de que essa série pode ter um elemento hipersticional, que ao se passar no futuro recente, e a gente, olhando a série, a gente encontra ali desdobramentos que podem ser possíveis hoje. É possível que o nosso mundo de 2020 caminhe no sentido daquele mundo de 2024, né? Então, é quase como se essa série, ao circular, atraísse o desenvolvimento histórico do mundo para ela própria, né? Como se essa série
sendo uma narrativa ficcional, produzisse efeitos na realidade, de modo que a realidade fosse sugada por ela, ou fosse imantada por ela, né? Eu lembro de ter ouvido alguém comentar também que algo parecido ocorreu com aquela série americana chamada House of Cards, em que, num determinado momento, os políticos americanos se pautavam pelos episódios da série. Então, a série ela está colada no presente, ela está acontecendo dramaticamente, muito inspirada no presente e muito colada na atualidade, né, do jogo político, eleitoral, americano, né, ou brincando com esse presente, como é que eu vou dizer, agindo ficcionalmente sobre esse presente, de tal modo que alguém comentou que os políticos americanos estavam atuando conforme a série, ou se pautando nas suas ações, nos seus acordos, nos seus, enfim, nas suas escolhas, do seu jogo político, a partir daquilo que a série lhes estava mostrando de episódio em episódio. Então é como se isso também fosse uma potência hipersticional inscrita na série, né? Nesse sentido, de uma narrativa de ficção que acaba atuando no mundo de modo a tornar-se ela própria a realidade, né? Então, reparem também vocês como isso atua do mesmo modo que a ideia do Baudrillard, da década de 90, de simulação, né? De que a realidade cede terreno à ficção, ou de que a realidade passa a ser instaurada, instituída pela ficção em alguma medida, né? A ficção acaba banhando, assim, e acaba contaminando a realidade, de tal modo que é quase se torna muito difícil depurar uma coisa da outra, né? Então, essa ideia me parece uma ideia importante para a gente entender esse conceito de hiperstição. Uma outra característica, ou um outro ponto a ser levado em conta quando a gente discute o conceito, é a ideia da viagem no tempo. Então, relatos hipersticionais mobilizariam quantidades ficcionais capazes de funcionar como dispositivos de viagem no tempo. Então, que eu mencionei aqui, eu vou para 2030 assistindo a série Years and Years, e esse ir para 2030 me leva, de fato, para o mundo para 2030, para aquele 2030 como está lá representado. Então, a série se torna uma espécie de atrator, de ponto de convergência. Assim. A série coloca a si própria como um ponto de referência a ser tomado pelo curso da história, né? Atrai, passa a exercer assim como é que eu vou dizer, uma atração, assim, desloca o eixo, atua numa redistribuição do eixo de referência do curso da história, vamos dizer assim, né? Então, essa é uma outra ideia de viagem no tempo. Assim como tem um elemento de viagem no tempo, quando eu volto para a Pérsia Antiga, no momento em que leio aqui o Ciclonopedia, e que esses deuses míticos, esses ancestrais, a própria língua, né, a própria religiosidade se impregna nessa história aqui e acaba exercendo na minha leitura, produzindo na minha leitura esse efeito de uma viagem no tempo, né? Um outro ponto, segundo ainda fala o Nick Land, é a ideia da intensificação das coincidências, né? Ou seja, são narrativas ou são textos da cultura que estão estruturados de forma aberta, vamos dizer assim, ou aparentemente aberta,
de modo que outras narrativas sejam também atraídas para dentro dela, ou sejam entendidas, outras narrativas, como espelhadas nela, né? Isso, obviamente, pode ser meramente uma arquitetura assim, de hipertextual ou de referências presentes ali. Por exemplo, o Ciclonopedia ele está repleto de referências ao cinema, por exemplo, né? Então é como se ele tivesse forçando ou permitindo, se estruturando de modo a permitir essas aparições ou essas coincidências, assim, eu posso na minha leitura encontrar ali coincidentemente referências a outros textos, a outros livros, a outros filmes e que compõem de certa maneira essa experiência de leitura e uma realidade pungente para mim ao ler esse trabalho. Eu vejo nessa leitura aqui, eu encontro nessa leitura algo da minha experiência real prévia, assim, né? Um acúmulo de referenciais da minha experiência prévia, dada por outras leituras, por outros textos, e que são ali reagrupadas e que vão constituindo esse texto, ainda que ele se mantenha um pouco aberto, assim, né? Ele vai se preenchendo e, ao mesmo tempo, vai se fazendo a partir dessas outras referências, como se isso fosse uma grande rede, uma narrativa que é uma grande rede de outras textualidades ou de outras citações, né? Enfim, essa é uma característica importante também de ser considerada nessa definição de hiperstição dada pelo Nick Land, que é o autor, de fato, que abre a discussão desse conceito especificamente. E, por fim, ainda segundo o próprio Land, ele fala nessa ideia de que uma hiperstição também aciona, além dessas coincidências, num plano mais de presente, vamos dizer assim, né? Num plano mais de simultaneidade de referências, a hiperstição acionaria também referências de um tempo profundo, de uma história profunda, né? O que ele chama aqui de o chamado dos antigos, né? Vale dizer, pessoal, que essa noção dos antigos, aqui, the old ones, como ele chama, ele está referindo também a esses seres míticos que habitam a literatura de horror cósmico do Lovecraft. Tá? Depois a gente pode rapidamente passar por isso também. Aqui eu tenho uma imagem que é uma imagem extraída de um filme, que esse filme é Beira da Loucura, né? Dirigido pelo John Carpenter, e que é um filme que adapta justamente uma história do Lovecraft. E basicamente a história é a seguinte: um investigador particular, aqui eu acho que o nome desse ator é Sam Neill, né? É contratado para investigar o seguinte caso. Há um escritor que desapareceu. E o Sam Neill é contratado pela editora desse escritor para saber onde é que está o cara. Porque está acontecendo o seguinte: esse cara publicou um livro e desapareceu. E esse livro está gerando uma onda de assassinatos em massa nos Estados Unidos. E o próprio livro, conta a história de um livro cujos leitores se tornam assassinos. Então, reparem vocês que tem um livro dentro de um livro e tem um livro que conta a história de um livro que os leitores viram assassinos e que os caras que estão lendo esse livro viram assassinos também. Então, tem uma história dentro da outra, tem um livro dentro de um livro e basicamente a história é essa, assim. Esse investigador, ele é contratado para achar o escritor desse livro, porque todo mundo que lê o livro do cara começa a ter surtos de violência no espaço público nos Estados Unidos. Essa é a história do filme. E o próprio Sam Neill, que é o investigador contratado, ele mesmo lê o livro e vai atrás do escritor, do autor do livro. E aí a história começa a se desdobrar e é um exemplo também
de um relato hipersticional, né? Porque a gente tem uma história de ficção que fala, que produz uma realidade, que vira uma história de ficção, que produz uma realidade de um livro dentro de um livro. Então, esses planos entre o que é ficcional e o que é realidade, eles estão, eles são, como é que eu vou dizer? Eles são permanentemente trocados de lugar, assim, né? Então, como se nós estivéssemos numa gangorra, né? Ou em polos, como se fossem assim, os pedais de uma bicicleta, né? Como se fossem os pedais de uma bicicleta. Então, ficção e realidade são esses dois pedais, né? Então, essa história do Lovecraft foi adaptada então para o cinema e que seria também um caso de hiperstição, né? Então, aqui eu tenho uma imagem da dupla, Deleuze e Guattari, né? E uma imagem do filme também. Vale dizer, minha gente, que eu poderia supor que o próprio ciberespaço é uma hiperstição, né? Na medida em que o ciberespaço surge antes como um conceito, na obra de ficção do William Gibson, e posteriormente se realiza, transcende o lugar da ficção e se realiza nas nossas vidas. Assim, aqui eu estou fazendo referência a essa tradição invisível que eu me referi há pouco, né? Então haveria meio escondida no campo da comunicação um conjunto de autores que cada um ao seu modo, cada um ao seu tempo e cada um de um jeito ou outro pautou esse mesmo problema. Cada autor pautou esse mesmo problema, produzindo para ele, para dar conta desse problema, conceitos distintos, mas que, se examinados numa certa linearidade, numa linha de consequência, assim, um ao lado do outro, nós reconheceríamos entre eles uma espécie de tradição invisível, muito importante na área da comunicação, muito embora muito pouco tratada, né? E essa tradição invisível, dentro dessa mesma tradição invisível, como eu estou chamando aqui, se incluiria como um exemplar recente o Ciclonopedia do Negarestani na sua força aí hipersticional, né? Eu fiz também no texto uma breve cartografia de definições possíveis de hiperstição, né? Aqui vocês têm 5 variações aí dentro que a gente poderia localizar a partir desse conceito, né? Hiperstições aceleracionistas de extrema direita. O próprio Nick Land é um autor que se tornou, de lá para cá, da metade dos anos 90 até agora, um dos mentores desses movimentos aí, neo-reacts, globais, né? Influenciador do Steve Bannon, por exemplo, do Donald Trump. Então, como se muito das táticas políticas dessa nova direita, ou dessa extrema direita hegemônica no mundo hoje, tivesse a ver com a exploração dessas estratégias de hipersticionais também, né? O uso das fake news. Então, toda uma ideia assim, de que as mentiras e as invenções, a fake news, produz efeitos reais na sociedade, né? Os caras se elegem com base nisso, assim, né? Então, nesse sentido de montar uma cartografia de hiperstições, a gente teria hiperstições de direita, de esquerda, teríamos a ideia das hiperstições como ficções sônicas, né? Segundo autores específicos que vão discutir isso, né? Como espaços construídos sonicamente, né? Então, por exemplo, eu posso encontrar numa festa em São Luís do Maranhão a Jamaica da década de 60 ou da década de 70, vamos dizer assim. Então, eu posso ter uma experiência de vida muito dada pela ambientação sônica produzida num lugar, numa festa, num evento, numa situação específica, e isso aí reconstruiria sonicamente, né,
essa ficção sônica poderia funcionar, eu poderia entender que essa ficção sônica aí poderia também funcionar como um elemento, um evento, um objeto hipersticional. Uma outra vertente, essa ideia da hiperstição como ciência mítica, né? Então, há um conjunto, aqui é um conjunto de trabalhos do campo das artes, assim, que experimentam com uma ideia de ciência, né? Então, artistas, ilustradores, artistas plásticos, gente que trabalha com instalação, com performance, que estariam imaginando a ciência, né? Estariam produzindo descobertas científicas ou inventando descobertas científicas, né? Embora no campo da arte, e que isso poderia chamar para si a própria ciência, construir para a ciência, uma espécie de vetor de atração, assim, como se a invenção dos artistas imaginando práticas de descobertas, tecnologias, progresso científico, se colocassem como atratores para o progresso científico real, como se o progresso científico, o trabalho dos cientistas passasse a se desenvolver sofrendo aquele empuxo, aquela atração ali que foi construída num campo vizinho, correlato, num paralelo, vamos dizer assim. E também a hiperstição sendo o conceito de hiperstição operando também no que diz respeito a essas políticas aí de identidade de gênero, de reinvenção de si, de militância. Isso tem a ver justamente com uma faceta da teoria queer. Então tem também uma apropriação da teoria queer desse conceito de hiperstição. Eu estou me referindo exatamente ao trabalho desse coletivo de xenofeminista, né? Coletivo xenofeminista em inglês, chamado Laboria Cubonics, né? Então, o texto faz uma breve cartografia, assim, de usos possíveis ou de variações possíveis, né? De apropriação desse conceito, né? Mas sempre todas essas variações muito orientadas para uma apropriação política do ficcional também. Obviamente tem uma questão política se colocando. Aqui a gente tem uma imagem do Nick Land, tá? Do próprio Nick Land, que eu falei anteriormente, e tem um link para alguns vídeos assim em que ele aparece. Essa é uma cena de um vídeo da metade dos anos 90, né? Ele está mais jovem. E aqui a gente tem algumas imagens, tá? De alguns textos dele, do Nick Land, porque, por exemplo, ele tem esse artigo chamado Hipervírus, né? Onde ele, além de discutir os vírus de computador, é como se ele incorporasse no artigo a própria lógica do vírus, né? Então, o texto fala um pouco que o Nick Land ele gostava de entender um filme não como um objeto a ser descrito e interpretado de fora, como quem está de fora, mas ele diz que o melhor modo de entender um filme é imaginar-se dentro do filme, né? E escrever como quem está lá, dentro da máquina ou dentro do filme, né? Então, essa tentativa do Nick Land de se colocar dentro da máquina faz ele incorporar nos seus textos a própria linguagem da máquina. Ainda mais em se tratando de uma discussão sobre vírus, e vírus de computador, aqui, nesse caso específico, desse texto chamado Hipervírus, né? O outro artigo, também, que se chama Introdução à Queernomia, né? Aquela expressão ali, Queernomics, aquela sequência de letras, são as letras do movimento que eu faço com as mãos ditando no computador. QW, né? No teclado do computador. Então, aqui a gente tem um outro exemplo do texto dele também, onde ele incorpora essa sujeira de máquina como parte da sua experiência da escrita, da sua experiência
textual, assim, e também, obviamente, né, como uma ilustração do que ele está pensando, do que ele está tentando elaborar como projeto teórico, epistemológico. Aí. Então, ele está tentando, é como se ele estivesse tentando entrar na máquina e tirar uma reflexão colocado nesse plano aí de imanência, ou nessa adesão assim ao objeto, né? Nessa adesão, nessa aproximação assim ao objeto que é aqui referido. Essa é uma cena também do filme A Beira da Loucura, que eu mencionei anteriormente, né? Aqui a gente acaba entrando no outro conceito do texto, que é esse conceito de geotrauma, né? Naquele mesmo simpósio que eu referi anteriormente sobre o livro Ciclonopedia, foi apresentado esse pequeno documentário chamado Brief History of Geotrauma, e que é um documentário que fala, sim, sobre a filosofia do Negarestani, até para além do próprio livro, né? E dentro disso destaca principalmente esse conceito, essa possibilidade do desenvolvimento de uma disciplina que os autores, não só o Negarestani, definem como sendo uma geotraumática, né? Como se fosse uma tentativa, assim, de combinação da geologia com a esquizoanálise, né? Como se fosse uma tentativa de ouvir o trauma, mas não na limitação da psicanálise freudiana ou de um sujeito, né? O trauma pensado de forma não humana, né? De forma para além da restrição antropológica, assim. Mas pensar o trauma de modo como se dentro de uma ecologia de ecologias, né? Ou pensar o trauma da própria Terra, ou pensar manifestações da Terra a respeito dos seus traumas constituintes, né? Então, isso repercute um pouco aquela ideia que a gente viu antes lá do Lovecraft, dos seus seres mitológicos, The Old Ones, né? Como se aqui estivesse se construindo um chamado para que nós escutássemos essa fala dos antigos, dos seres ancestrais aí que vêm, que já habitaram essa terra, que vivem nas profundezas dos mares, que vieram do espaço sideral, ou que daqui saíram para o espaço sideral, e que são, na verdade, os governadores dessa terra, né? Então, tem uma dimensão mítica aí, obviamente, implicada, né? Isso funciona na literatura de horror cósmico, lá do Lovecraft, né? E é isso que está sendo explorado por esses autores no sentido de promover uma discussão filosófica com essas coisas, né? Que avanços eu posso obter para o campo do pensamento humano, né? Do pensamento do pensamento filosófico, do pensamento sobre arte, sobre comunicação, por que não, sobre ciências sociais aí, a partir dessas ideias, assim, que funcionam na ficção, funcionam na literatura. Será que a gente não pode testá-las, ver se elas funcionam também no campo das nossas ciências, das nossas disciplinas científicas, né? Então aqui eu listei um conjunto de pontos assim que também são tratados no texto e que curiosamente, pessoal, esse texto foi escrito, o meu texto foi escrito no começo de fevereiro desse ano. A data de envio do texto para um evento, por exemplo, ali, ou a data que eu finalizei uma primeira versão do texto, é de 20 de fevereiro de 2020, esses números aí, redondos, assim, 20 de 2 de 2020. E antes da irrupção desse problema que tivemos aí da pandemia, né? Então, é curioso assim que o texto estava antecipando em alguns meses esse fato, assim, né? Então já tem aqui no texto uma discussão sobre apocalipse bíblico e apocalipse secular, sobre o antropoceno como sendo essa idade geológica que se define
pelo trabalho humano, né? Então, a cultura, o trabalho humano, produzindo detritos, produzindo lixo eletrônico, produzindo poluição nos mares, tem alterado o funcionamento da Terra, a temperatura dos mares, a própria crosta terrestre, vamos dizer, o desmatamento, obviamente, né? Então, é como se a ação humana estivesse reconfigurando o desenho geológico do planeta, né? Porque a ação humana está produzindo uma outra camada geológica, seja de detritos, ou está alterando a pulsação do planeta. A temperatura nos mares mudou, né? O degelo, né? Então, é como se nós tivéssemos aqui o geotrauma abarca esse conjunto de questões, né? O conceito de antropoceno tem a ver com essa ideia da geotraumática aí. E nesse sentido é que o petróleo nos fala. O petróleo, que é o personagem central do livro do Negarestani, seria um pouco esse agente geotraumático, né? Ou seria um pouco a fala do geotrauma, né? Então, o petróleo seria essa the old one, seria esse antigo aí, que pode nos assombrar por um lado, que nos empurra para guerras, que nos assombra, que nos destrói também enquanto países ou enquanto civilizações, né? Então, eu poderia entender que o geotrauma seria se deixaria explicar muito em função também dessa figura, né? Desse ente mítico aqui, colocado de forma assim mítica, que é o petróleo. Aqui a gente tem uma cena de um filme também, Bigotten, que também está disponível no YouTube na íntegra, vocês podem consultar se quiserem, e que também está posicionado nesse universo assim que o Negarestani produz, né, no livro. Aqui a gente tem uma imagem de um dos principais personagens, né, desse horror cósmico construído pelo Lovecraft. Há um conto especificamente que é o chamado de Cthulhu. O Cthulhu seria essa entidade aí, né, que habitaria as profundezas do mar, assim, que subitamente, provocado, resolveu vir à tona. Reparem vocês que no canto da imagem há uma grande embarcação, aqui, só para a gente ter uma ideia de quem é esse ser, assim, né? Então, e um pouco é isso que está acontecendo. O Lovecraft é esse autor de histórias de horror que estaria sendo tomado como pretexto ou como indutor de uma série de discussões filosóficas, assim, né, contemporâneas, e essas discussões filosóficas acabam entrando um pouco ou se permitindo, né, serem exploradas dentro do campo da comunicação. Que tem uma passagem desse artigo que eu me referi há pouco, desse conto, melhor dizendo, que eu me referi há pouco do Lovecraft, que é o chamado de Cthulhu. Depois vocês podem ler isso, né? Então, em síntese, o que o artigo se propõe é um pouco testar uma noção de ciência onde ficção e realidade se combinem, né? Onde a empiria e uma busca por transcendência se complementariam, né? Então, uma perspectiva científica onde se busca transcendência e empiria simultaneamente, ficção e realidade se combinam, e onde possamos manter, em relação aos objetos midiáticos, uma relação de cumplicidade, só para referir ao subtítulo do livro do Negarestani. Para fechar, eu vou me referir, a discussão pode ter ficado um pouco longe, sim, muito filosófica, um pouco longe dos nossos objetos comunicacionais mais imediatos, assim, mas eu fiz uma listagem aqui de temas que poderiam ser muito bem explorados, assim, a partir dessa noção de hiperstição, né, e que
são temas muito caros e muito pulsantes hoje no nosso cenário de questões comunicacionais, como a pós-verdade, as fake news, as deepfakes, né? As ideias dos regimes alternativos de realidade ou de verdade, né? A própria questão da desinformação, né? Ou da replicação de informação falsa, do modo também como somos contagiados por algumas informações, né? Então, tipo, tem informações que que nos atingem por um processo de contágio propriamente, né? Ou a ideia do contágio me parece que não é uma ideia só que não se aplica apenas para vírus no sentido da biologia, mas eu acho que tem algo dos memes, por exemplo, né? Acho que tem algo na cultura, né? Ou não só na cultura memética, na cultura da mídia mesmo, que é muito da ordem do contágio produzido na interação social, né? Então, me parece que esses temas todos são temas muito concretos, muito presentes hoje em dia na nossa experiência midiática, assim, e que concretizam um pouco essa discussão que eu estou fazendo, um pouco vindo da filosofia, sobre esse conceito de hiperstição, né? E no caso do geotrauma, aqui eu tenho umas imagens também que talvez ilustrem os desdobramentos que poderíamos dar para isso a partir do campo da comunicação, ou enveredando, de fato, pelo campo aí dos estudos das mídias. Aqui eu estou me referindo, com essas imagens, à possibilidade de que essa noção de geotrauma se preste muito, ou permita avanços aí, ou estímulo para todo um conjunto de reflexões sobre a arqueologia da mídia, sobre lixo eletrônico, sobre descarte de tecnologias, sobre obsolescência material, sobre consumo, sobre o que mais? Ou então sobre geologia da mídia, como tem também alguns autores que vêm falando sobre isso, de que não haveria como entender a materialidade dos meios de comunicação se eu não, em algum momento, eu não passo por um conhecimento de ordem geológico, né? Sobre as matérias necessárias para confecção, para produção aí das materialidades midiáticas propriamente, né? Então, quando a gente usa um celular, a gente deveria reconhecer que tem naquele celular ali, naquele aparelho, um conjunto de substâncias materiais que são implicadas ou necessárias para que aquele material seja fabricado, aquele aparelho seja fabricado, né? Então, quase como se nós tivéssemos aqui uma possibilidade de fazer uma passagem entre estudos do campo da geologia para estudos do campo das mídias, né? Acho que eu vou ficar por aqui por enquanto, né? Com essa lâmina eu encerro, porque eu acho que a gente já tem elementos assim para discutir. Eu tenho mais coisas, teria mais coisas para falar, mas aí a gente pode voltar nisso logo em seguida, num outro momento, quando a gente puder se encontrar para voltar então para esse assunto.